Você sabia que o Velociraptor, diferentemente do que muitos imaginam, não era tão grande quanto um ser humano? Na verdade, ele tinha o tamanho de um peru dos tempos modernos, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. Este pequeno dinossauro era um dos predadores mais eficientes do seu tempo, com garras mortais e uma inteligência surpreendente. E você sabia que ele tinha penas, muito parecido com os pássaros de hoje? Sim. O Velociraptor é muito mais complexo e fascinante do que você imagina. Fique conosco e descubra como esse pequeno, mas formidável predador dominava seu ambiente. Vamos explorar curiosidades incríveis e revelar como novas pesquisas estão mudando tudo o que pensávamos saber sobre o Velociraptor, porque hoje vamos mergulhar fundo no mundo deste dinossauro extraordinário. O Velociraptor, cujo nome significa ladrão veloz, viveu há aproximadamente 75 a 71 milhões de anos, durante o final do período Cretáceo. Medindo cerca de 2 metros de comprimento e pesando até 15 kg, ele era um predador ágil e inteligente. Muitas vezes retratado como um gigante em filmes, na realidade, ele era menor e coberto de penas, o que nos aproxima mais dos pássaros modernos do que dos répteis. Hoje, vamos desvendar os mistérios desse incrível dinossauro, desde suas habilidades de caça até suas características anatômicas únicas. Prepare-se para uma jornada fascinante ao passado, onde descobriremos como o Velociraptor realmente vivia, caçava e se adaptava ao seu ambiente. E não perca, daqui a pouco vamos falar sobre uma descoberta surpreendente feita por paleontólogos que revelou detalhes chocantes sobre a dieta. A primeira descoberta de um Velociraptor foi feita em 1923 pelo paleontólogo Peter Kaisen, durante uma expedição ao deserto de Gobi, na Mongólia. Desde então, mais fósseis foram encontrados, revelando detalhes incríveis sobre sua estrutura e comportamento. A descoberta foi revolucionária, oferecendo uma visão totalmente nova sobre os dinossauros terópodes. Mas antes de prosseguirmos, vamos entender o que são terópodes. Os terópodes são um grupo de dinossauros bípedes, conhecidos por serem principalmente carnívoros. Eles pertencem à ordem Theropoda, que inclui alguns dos dinossauros mais famosos e temidos, como o Tiranossauro Rex, claro, o Velociraptor. Esses dinossauros são caracterizados por suas garras afiadas, dentes serrilhados e habilidades de caça. Os terópodes também são ancestrais diretos das aves modernas, o que explica muitas das semelhanças anatômicas, como a presença de penas e características esqueléticas. Em 1971, uma descoberta fascinante ocorreu quando fósseis de um Velociraptor foram encontrados em combate com um Protoceratops, mostrando evidências diretas de seu comportamento predatório. Mas espere até ouvir sobre a mais recente pesquisa que revelou que o Velociraptor realmente comia. Isso vai mudar tudo o que você pensa saber sobre este dinossauro. Agora vamos falar sobre a estrutura corporal e as características físicas do Velociraptor. O Velociraptor possuía um crânio alongado com um focinho estreito, cheio de dentes afiados que eram ideais para agarrar e dilacerar a carne. As mandíbulas fortes podiam exercer uma pressão considerável, mas sua arma mais mortal era, sem dúvida, a garra em forma de foice no segundo dedo de cada pé, usada para perfurar e segurar suas presas. Além disso, seu corpo esguio e leve permitia uma agilidade impressionante, essencial para a caça. A cauda longa e rígida atuava como um contrapeso, ajudando a manter o equilíbrio durante movimentos rápidos e mudanças de direção. A pesquisa mais recente indicou que a estrutura óssea do Velociraptor era adaptada para movimentos rápidos e precisos. Um estudo detalhado dos ossos das pernas sugere que eles eram capazes de saltar grandes distâncias, utilizando suas garras afiadas para agarrar e imobilizar suas presas. Esta característica foi confirmada por impressões de pele fossilizadas que mostram a musculatura poderosa das pernas. E falando em descobertas fascinantes, fique atento para saber mais sobre a surpreendente relação entre o Velociraptor e os pássaros modernos que vamos começar a explorar agora. Os fósseis de Velociraptor mostram evidências claras de penas, o que reforça a relação com os pássaros modernos. Podemos dizer até que eles são parentes. Essas penas provavelmente não eram usadas para voar, mas podem ter desempenhado um papel na regulação da temperatura, na exibição para atrair parceiros ou até mesmo em camuflagem. As penas também sugerem que, assim como os pássaros modernos, o Velociraptor poderia ter comportamentos sociais complexos e exibicionismo visual. Quem lembrou do pavão agora?
Estudos recentes indicam que as penas do Velociraptor tinham uma estrutura semelhante às das aves modernas, com ramificações complexas que sugerem um isolamento térmico eficaz. Curiosamente, análises de isótopos nas penas fossilizadas do Velociraptor revelaram que ele possuía um metabolismo semelhante ao dos pássaros modernos, indicando que ele poderia ser endotérmico, ou seja, capaz de regular sua própria temperatura corporal. Isso levanta questões fascinantes sobre como esses dinossauros poderiam ter se comportado em ambientes variados e como suas penas ajudavam na sobrevivência. Mas isso não é tudo. Vamos agora explorar o comportamento de caça do Velociraptor e como ele se comunicava com seus pares para se tornar um dos predadores mais eficientes de seu tempo. O Velociraptor era um caçador astuto e eficiente. Acredita-se que ele caçava em grupos, o que aumentava suas chances de capturar presas maiores. Seu tamanho pequeno permitia que ele fosse extremamente ágil, usando emboscadas e ataques rápidos para derrubar suas vítimas. Ele podia usar suas garras para desferir golpes devastadores e imobilizar suas presas antes de usar suas mandíbulas afiadas para a matança. Há também evidências de que ele poderia ter usado suas penas para assustar presas ou outros predadores, aumentando suas chances de sucesso na caça. Estudos conduzidos por paleontólogos da Universidade de Montana mostraram que o Velociraptor possuía um sofisticado conjunto de habilidades de caça cooperativa. Restos fossilizados de suas presas, encontrados em locais de alimentação, sugerem que eles podiam coordenar ataques em grupo, semelhante a algumas espécies de aves rapinantes modernas. Esses estudos mudaram a maneira como entendemos a interação social desses dinossauros e abriram novas perguntas sobre suas capacidades cognitivas. E não se esqueça, ainda nesse vídeo vamos abordar uma descoberta que mudou nossa compreensão sobre a dieta do Velociraptor. Estudos sugerem que o Velociraptor tinha um cérebro relativamente grande em relação ao seu corpo, indicando um alto nível de inteligência para um dinossauro. Ele provavelmente usava chamadas vocais e sinais visuais para se comunicar com outros membros de seu grupo, coordenando ataques e defendendo seu território. Esse nível de comunicação teria sido essencial para a caça em grupo e a defesa contra outros predadores. A inteligência do Velociraptor é frequentemente comparada à de aves modernas, que exibem comportamentos sociais complexos e estratégias de caça cooperativas. Pesquisas recentes utilizando técnicas de tomografia computadorizada em crânios de Velociraptor revelaram que eles possuíam regiões cerebrais desenvolvidas associadas ao olfato e à visão, sugerindo que esses sentidos eram cruciais para suas atividades diárias. A capacidade de analisar esses detalhes em fósseis permite aos cientistas reconstruir com mais precisão o comportamento desses dinossauros. E, falando em comportamentos fascinantes, aguarde porque vamos explorar uma nova descoberta sobre o habitat e o estilo de vida do Velociraptor que pode surpreender você. Agora precisamos deixar claro que, embora filmes como Jurassic Park tenham popularizado uma imagem imponente do Velociraptor, muitos desses retratos são exagerados. Por exemplo, ele não era tão grande quanto mostrado nos filmes, e sua cauda rígida servia como um contrapeso durante a corrida, não como uma arma ofensiva. A representação cinematográfica também exagera a inteligência e a cooperação social do Velociraptor, embora ainda fosse um caçador formidável e inteligente. A ciência continua a corrigir essas representações, revelando um animal que, embora diferente do mostrado na ficção, era igualmente fascinante e complexo. O Velociraptor habitava regiões áridas e semiáridas, como desertos e planícies abertas. Seu corpo esguio e leve permitia que ele se movesse rapidamente através desse terreno, caçando pequenos mamíferos, lagartos e outros dinossauros menores. Ele também era um oportunista, como provavelmente o Tiranossauro Rex também era, aproveitando-se de carcaças deixadas por outros predadores. A análise de fósseis revela que o Velociraptor poderia ter se alimentado de uma variedade de presas, adaptando-se a diferentes fontes de alimento conforme necessário. Uma pesquisa conduzida no deserto de Gobi revelou que o Velociraptor coexistia com vários outros dinossauros, incluindo grandes herbívoros como o Protoceratops. Análises de microdesgaste dentário mostraram que a dieta do Velociraptor era diversificada, incluindo carne de outros dinossauros e até mesmo pequenos mamíferos. Esta diversidade alimentar sugere que ele tinha uma capacidade notável de adaptação a diferentes condições ambientais. E falando em descobertas fascinantes, fique atento para essa revelação.
Uma pesquisa publicada em 2015 revelou que as garras do Velociraptor não eram usadas apenas para caça, mas também poderiam ter sido utilizadas para escalar árvores e manipular objetos, similar a algumas aves de rapina modernas. Esta descoberta desafia a visão tradicional do Velociraptor como um caçador terrestre exclusivo e sugere que ele poderia ter um comportamento muito mais complexo e diversificado do que se imaginava. E, finalmente, vamos falar sobre o impacto cultural do Velociraptor e como ele se tornou um ícone moderno. O Velociraptor se tornou um ícone cultural, simbolizando a combinação de astúcia e ferocidade. Sua imagem é frequentemente usada em mídia popular, jogos e literatura, perpetuando tanto mitos quanto verdades sobre este dinossauro fascinante. O fascínio pelo Velociraptor é um reflexo de nossa contínua busca por entender o passado e a incrível diversidade da vida que já habitou a Terra. Sua popularidade na cultura pop também ajudou a despertar o interesse do público em paleontologia e ciência, inspirando novas gerações a explorar e descobrir. Um exemplo interessante é como o Velociraptor foi utilizado na série Jurassic Park, onde foi retratado como um predador implacável e extremamente inteligente. Apesar da natural liberdade artística numa obra de ficção, essa representação ajudou a popularizar o estudo dos dinossauros e a aumentar o interesse público na paleontologia. Além disso, o Velociraptor também aparece em inúmeros jogos de vídeo e literatura de ficção científica, perpetuando sua imagem como um dos dinossauros mais conhecidos e temidos. O Velociraptor continua a ser uma figura intrigante no mundo dos dinossauros, desafiando nossas percepções e ampliando nosso entendimento sobre a vida no passado distante. Desde suas garras afiadas até suas penas surpreendentes, cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre como este predador viveu e prosperou. Apesar das representações fictícias, o verdadeiro Velociraptor era um mestre da sobrevivência, adaptado perfeitamente ao seu ambiente. Através da ciência e da paleontologia, continuamos a desvendar os segredos desse incrível dinossauro, revelando uma história que é tão emocionante quanto educativa. Esperamos que você tenha gostado desta viagem ao mundo do Velociraptor. Se você quer saber mais sobre outros dinossauros ou tem curiosidade sobre outros tópicos fascinantes, fique atento para mais vídeos aqui no nosso canal. Até a próxima!